Olá, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online, o maior tira-dúvidas gratuitos sobre seguros da internet. O meu nome é Jéssica e hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: o terceiro me processou meses depois do sinistro. O meu seguro de automóvel vai cobrir? Essa dúvida foi trazida por um dos nossos visitantes do blog. Aliás, se você ainda não conhece o nosso blog, visita blog.mukiranaseguros.com.br. Lá ele escreveu o seguinte pra gente: o terceiro da colisão entrou com uma ação judicial contra mim sem antes ter vindo conversar. Eu tenho cobertura de R$50 mil para danos materiais a terceiros, mas já fazem 6 meses que o meu processo de sinistro referente a essa colisão foi encerrado. O seguro é obrigado a cobrir? Ele é obrigado por lei ou apenas bom senso? E é necessário contratar um advogado? No vídeo de hoje nós vamos responder essas e outras dúvidas e também ensinar um passo a passo de como proceder nessas situações, quando você tem um seguro de automóvel e é acionado judicialmente pelo terceiro da sua colisão. Vamos começar então pelas principais dúvidas. Quais são as situações mais comuns disso acontecer? A primeira delas é aquela em que o terceiro, que foi vítima, tinha um seguro de automóvel próprio e optou por acionar esse seguro ao invés de entrar como terceiro na apólice do causador. Diversos motivos podem justificar esse tipo de escolha, como por exemplo, na apólice dele ele tinha carro reserva, ou ele tinha contratado um percentual a mais da tabela FIP, como por exemplo 110% da tabela FIP, e o veículo dele é da PT, dentre outros benefícios que ele poderia ter ali. Quando acontece isso, se foi um sinistro de perda parcial em que ocorre o conserto do carro, o terceiro pode vir a cobrar do causador o ressarcimento da franquia que ele precisou pagar para que o seu carro fosse consertado. Além disso, a seguradora do terceiro também pode vir a cobrar o causador o ressarcimento da parte do conserto que foi coberta pelo seguro do terceiro. Então, neste caso, o causador vai ser cobrado por duas partes diferentes, pelo terceiro e pela seguradora. E essa cobrança pode vir tanto do terceiro quanto da seguradora por meio de uma ação judicial. A segunda situação mais comum em que isso acontece é quando o terceiro não tem seguro e por algum motivo opta por fazer o conserto do seu veículo particularmente, ou seja, com recursos próprios. Nesse caso, como ele não tinha um seguro, não haverá qualquer cobrança de uma seguradora, que era dele, Porque não tem. Mas ele, que foi o terceiro, arcou com os prejuízos integralmente, vai poder cobrar esses prejuízos integralmente também do causador. Em qualquer dessas duas situações, afinal, o seguro de automóvel do segurado que foi causador vai cobrir ou não? A resposta é sim, desde que os danos requisitados pelo terceiro na ação estejam previstos na apólice. Então, por exemplo, o seu terceiro está te acionando judicialmente e está pedindo nessa ação a indenização por danos materiais. E você tem cobertura de danos materiais, a seguradora vai cobrir os danos materiais até o limite máximo que você contratou. Agora, por exemplo, o terceiro está solicitando na sua ação judicial danos morais, porém você não tem cobertura de danos morais a terceiros no seu seguro. Portanto, a sua seguradora não tem nada a ver com isso. Você vai precisar arcar com essa ação com recursos próprios, sem qualquer participação do seu seguro. Essa garantia de cobertura para danos previstos na apólice é dada pelas cláusulas contratuais do seguro, que nós chamamos de condições gerais. Você encontra as condições gerais da sua seguradora no site dela. Aqui na tela eu estou mostrando para vocês um exemplo de cláusula contratual de danos a terceiros da seguradora Porto Seguro no seguro de automóvel dela. O nome técnico da cobertura de terceiros é Responsabilidade Civil Facultativa de Proprietários de Veículos Automotores de Vias Terrestres, abreviada normalmente por RCFV. Veja aqui, a Porto deixa bem claro que dentro do RCFV, respeitando os limites da importância segurada, reembolsa o segurado das quantias que pagar em decorrência de sentença judicial civil transitada em julgado, ou acordo autorizado previamente pela seguradora, ou ainda despesas com custas judiciais do foro civil com honorários de advogados nomeados pelo segurado, assim por diante. Isso nos leva a uma das perguntas trazidas pelo nosso visitante. Essa garantia de cobertura é prevista em lei?
Não existe uma lei que obrigue isso. O que existe é uma obrigação contratual. A obrigatoriedade do cumprimento de contratos é prevista pelo Código Civil e também pelo CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Uma outra pergunta trazida pelo nosso visitante: e se o terceiro demorar muito para me intimar nessa ação judicial? No caso dele, demorou 6 meses. O seguro vai cobrir normalmente, desde que não tenha prescrito. O prazo de prescrição para terceiros requisitarem prejuízos que eles sofreram é de 3 anos, enquanto que o prazo de prescrição para que o segurado solicite a seguradora dele próprio para lhe reembolsar ou indenizar determinados prejuízos para os quais ele tinha cobertura é de 1 ano. Então, se não está dentro da prescrição, como é o caso do nosso visitante, que foi 6 meses depois e não 3 anos, vai cobrir normalmente. Agora, isso não significa que não existam situações em que a seguradora possa negar a garantia de cobertura do segurado. É preciso estar atento às situações que eu vou colocar aqui para vocês, porque elas podem causar negativa de indenização do seu sinistro. A primeira e mais importante é o agravo de risco. Aquela situação em que o segurado, por qualquer motivo, pratica um ato ilícito, por exemplo, e não apenas, mas, por exemplo, dirigir embriagado, passar no sinal vermelho, cometer alguma infração de trânsito que causou o acidente com o terceiro. Ou ainda, negligência, uma direção perigosa, alguma conduta também que, de forma negligente, fez com que ocorresse colisão. Também pode acontecer negativa de cobertura por divergência no perfil de risco ou divergências com relação ao veículo. No perfil de risco, é preciso estar sempre atento a todas as questões e atualizar se houver alguma mudança ao longo da vigência. Por exemplo, você mudou de endereço, então precisa atualizar o CEP de risco do seguro. Você passou a utilizar o seu veículo para ida e volta ao local de trabalho e antes não usava? Precisa atualizar no seguro também, porque se acontece a colisão com o terceiro em alguma situação que você não havia informado na apólice, a seguradora vai acabar verificando e ela pode negar. Com relação ao veículo, o que pode acontecer é você trocar de carro ou mudar o tipo de utilização daquele veículo que antes era, por exemplo, particular e agora é comercial, e no momento do sinistro, a seguradora conseguir verificar isso e vir a negar a cobertura para o seu terceiro e para o seu próprio carro. Além dessas 3 situações que dizem mais respeito a como você está gerenciando a sua apólice de seguro, a como você está conduzindo o seu veículo, também existem situações em que você pode acabar perdendo a garantia de cobertura dentro do processo judicial por não fazer determinadas coisas que estão previstas em contrato. A primeira delas é não comunicar à seguradora sobre a sua intimação judicial. Outra coisa que você não pode deixar acontecer é o processo correr à revelia. O que é correr à revelia? É você não fazer a sua defesa, não comparecer às audiências se você for intimado para isso, não enviar documentação, coisas do tipo. E ainda, fazer acordos ao longo desse processo sem a autorização expressa da seguradora. A gente vai explicar tudo isso em detalhes no passo a passo. Agora, vamos então ao passo a passo de como proceder para acionar o seu seguro de automóvel se você for ter que responder um processo judicial do seu terceiro. Por que seguir esse passo a passo? Eu fiz esse passo a passo pensando nos cuidados que você precisa ter para não perder a garantia de cobertura do seu seguro de automóvel para essas situações. E além disso, esse passo a passo também pode ajudar o seu advogado a construir a sua defesa. Passo número 1. Comunique a sua seguradora assim que você receber a intimação judicial. Você pode notificar a sua seguradora por meio do seu corretor de seguros para que ele faça essa comunicação para você, ou você mesmo pode fazer isso no telefone da central da seguradora 0800 que você encontra no site dela. Quando você fizer isso, vai ser gerado um número de protocolo de sinistro para acompanhar todo esse processo. Guarde esse número porque é muito importante para você acompanhar. Sempre que possível, peça ajuda do seu corretor de seguros. Assim como nós da Mukirana, ele também está aí para ajudar você. É um profissional tecnicamente capacitado e vai poder te estender a mão, te conduzir ao longo do processo, ao menos no que diz respeito à sua apólice. E lembre-se que não comunicar à seguradora sobre a intimação ou demorar muito para fazer isso pode gerar negativa de cobertura da seguradora e isso está previsto no contrato. Passo número 2. Institua um advogado. No geral, as seguradoras não vão indicar advogados delas. Elas vão pedir para que você escolha o seu. Porém, você pode consultar só para se certificar caso você queira uma indicação.
É comum que as seguradoras prevejam nos seus contratos um limite máximo para o reembolso de honorários advocatícios. Peça para o seu corretor consultar isso para você ou verifique diretamente nas condições gerais da sua seguradora para já saber quanto você vai ter de cobertura para esse tipo de gasto. Eu trago para vocês aqui novamente o exemplo da seguradora Porto. Veja que no item C, ela estipula que no caso de honorários, o reembolso não poderá ultrapassar 10% do valor dos pedidos cobertos ou da importância assegurada, que for menor, limitado a R$20 mil. Cada seguradora pode estipular o seu limite, então veja sempre na sua seguradora. E às vezes tem uns malucos que viram e falam, eu mesmo vou me representar, apesar de eu não ser advogado, então eu não vou querer advogado. Cuidado, não estar bem representado pode gerar negativa de cobertura da seguradora, porque os contratos de seguro no geral prevêem que você precisa estar devidamente representado em processos judiciais sob risco de perder a cobertura. Passo número 3. Responda ao processo ativamente. Nenhum seguro cobre processos judiciais se você deixar correr a revelia. Já explicamos anteriormente. E aí, um outro ponto importante. Atenção aos prazos. Esses assuntos são sérios. Você não pode perder os prazos, do contrário, você vai poder também perder a cobertura do seguro. Passo número 4. Não faça acordos sem autorização da seguradora. Por que eu digo isso? Assim que começar o processo, é possível que o advogado do terceiro lhe proponha um acordo para liquidar aquela ação sem que ela precise ir até o fim. É necessário que você apresente à sua seguradora esse acordo, para que ela diga se concorda ou não em fazer esse acordo junto com você. Inclusive, quando você mandar isso para sua seguradora, você pode pedir para que seu advogado escreva um e-mail argumentando por que ele acha que é bom ou não aceitar aquele acordo. Assim, eles conversam entre o setor jurídico da seguradora e o seu advogado para ver o que eles vão ali fazer como estratégia. Se for firmado algum acordo sem autorização da seguradora, não terá cobertura do seguro e você vai precisar pagar com recursos próprios. E nesse ponto, elas são irredutíveis, elas não voltam atrás. Tenha em mente também que a sua seguradora pode aceitar ou recusar a proposta do terceiro, e o corpo jurídico dela, junto ao seu advogado, vão construir uma estratégia em função disso. Passo número 6. Quando chegamos aos finalmente, quando o processo já correu transitado em julgado. Existem dois resultados possíveis. Resultado número 1. O terceiro ganha a causa. Se isso acontece, o segurado vai precisar pagar os honorários do seu próprio advogado, a indenização determinada pelo juiz para o terceiro e as sucumbências do terceiro, que são os gastos que o terceiro teve com honorário de advogado, custas judiciais, etc. O segurado que foi condenado vai ter a cobertura do seguro para aqueles prejuízos dos danos previstos na apólice. Essa cobertura pode ser por meio de reembolso ou por meio da antecipação desses valores para que ele pague diretamente ao terceiro. No geral, as seguradoras trabalham com reembolso. Vamos ver um exemplo. O juiz deu indenização de R$80 mil de danos materiais para o terceiro. O causador tem uma cobertura de R$100 mil de danos materiais a terceiros. O dano foi de ordem material e ele tem cobertura de dano material. A seguradora, portanto, vai cobrir integralmente os 80 mil e ainda vai sobrar 100 mil menos 80 mil, que é igual a 20 mil reais, para despesas advocatícias e processuais que o segurado, que foi causador, tiver. O que o seu seguro não cobrirá? Os danos que não estão previstos na apólice que eventualmente o juiz determinar que devem ser indenizados ao terceiro. Por exemplo, o juiz determina indenização de 10 mil reais de danos morais ao terceiro. O causador não tem cobertura de danos morais a terceiros. A seguradora não vai cobrir nada referente a danos morais. O segundo resultado possível é aquele em que o segurado ganha a causa. Nesse caso, quem vai precisar pagar alguma coisa é o terceiro. Ele vai pagar os honorários do próprio advogado e as sucumbências do segurado que havia sido réu na ação. Uma outra coisa interessante de você saber é que se ao longo do processo você precisou fazer algum depósito em juízo dos valores que estavam sendo requisitados pelo terceiro, esses valores vão ser devolvidos também. Você viu como é importante estar informado sobre como funciona o seu seguro? Para saber mais sobre assuntos como esse, relacionados a seguro de automóvel ou outros ramos, inscreva-se aqui no canal. Aproveita também para cotar o seu seguro com a gente. Trabalhamos com seguro de automóvel, entre outros ramos, e eu tenho certeza que vamos conseguir te atender com ótimos preços e ótimas coberturas. Obrigada por ter assistido e um grande abraço!